Mais uma pergunta da Ilma Pérez, nossa conselheira. O senhor pode falar sobre as obras do PAC? Por que estão atrasadas? Bom, eu posso falar no geral, eu não sei quais obras que estão atrasadas, porque eu não tenho a lista. Mas o que eu diria, eu voltaria numa questão importante. Né? E eu quero voltar, e eu acho que é uma das últimas perguntas, né? Então eu quero voltar no modelo, porque as pessoas, às vezes, falar é fácil, né? Mas observar a realidade do modelo ela é muito importante. Nós vivemos mais de 2 décadas num apagão de infraestrutura. As pessoas que dirigiam esse país, e eu gosto de dar esse exemplo, porque os senhores podem ver, as pessoas que dirigiam esse país, elas não esperavam que o Brasil fosse ter a dimensão do que era. Quando Guarulhos foi construído, se vocês tiverem um tempo de buscar as manchetes dos jornais da construção de Guarulhos, as manchetes dos jornais era que o governo brasileiro da época, né, estava construindo um elefante branco, que jamais ia ser utilizado. E as grandes obras, outro exemplo, por exemplo, o Imetro, eram elefantes brancos que jamais seriam utilizados, que o Brasil tinha mania de ser, que nem os argentinos brincam que a gente é o mais grande do mundo. Entendeu? Então, as pessoas, e principalmente o governo do presidente Fernando Henrique, eu digo tranquilidade, porque eles têm essa visão, é que o Brasil não seria um grande país. Eles não prepararam o país para ser um grande país. Eles não prepararam o país, porque eu não acredito que nenhum governo prepara um país para ser um grande país, não investindo em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, em transporte público. Essa é a realidade. Não se esperava ser um grande país. Quando vai na China hoje, o que a China mais faz é investimento em infraestrutura e mobilidade das pessoas dentro da China. Os Estados Unidos investiam em mobilidade de transporte. Então, portanto, não faziam isso. Então, nós perdemos, o Estado brasileiro perdeu, e nós estamos recompondo. E tu não recompõe uma história de 500 anos, 400 e poucos anos, sem ter, ou principalmente, vamos pegar os últimos anos, 100 anos, sem ter qualidade nos projetos de infraestrutura, planejamento, visão, em uma década. Nós precisamos de mais tempo para o Brasil entender e incorporar que infraestrutura é fundamental importância para o país. Então, por exemplo, quando nós pegamos ferrovias, hoje nós temos uma dificuldade enorme de ter especialistas no país, eu não estou falando só no Estado brasileiro, que entendam de ferrovias. Por exemplo, indústria naval. A indústria naval brasileira, nós tivemos que recriar a indústria naval brasileira, porque ninguém acreditava que ia precisar de barco no país. De novo, aquela história de privatizar a Petrobras, de vender os ativos. Isso é claro, por quê? Porque a gente não pode pensar uma indústria do setor de petróleo sem ter uma indústria de cabotagem. A política, por exemplo, de saída... Eu vou dar um exemplo para os senhores. Se nós pegarmos... O Banco do Brasil hoje sabe disso, porque financia não só a agricultura, como a exportação brasileira. Se nós duplicássemos a produção de soja na região de Rondonópolis, Sinop, ele provavelmente duplicássemos, e é factível pela área que nós temos, nós provavelmente teríamos um problema sério de tráfego na região sudeste, porque a soja brasileira sai toda da região sudeste, e os portos, as armazenagens, as rodovias não estariam preparadas para isso. Agora, qualquer pessoa que olha para o Brasil precisa, por isso que nós investimos centenas de bilhões, mais de 700 bilhões, no PAC. E é normal, faltando ter capacidade de execução, de planejamento, que nós temos alguns atrasos. Isso acontece até em países que têm capacidade. Eu vou dar um exemplo para você, só ilustrativo. O estado da Califórnia hoje é o 3º estado mais rico dos Estados Unidos. Ele precisa urgentemente, dado a quantidade de gente e veículos, melhorar eles chamam de Pacific One, que corta de São Francisco e vai até Los Angeles como um dos principais pontos de produção. Eles já estão há mais de 8 anos fazendo estrada e não terminam. Então, não é só... Nós temos obras de infraestrutura no mundo todo com atraso, porque tem realmente um aumento da circulação, faz parte de uns preceitos da globalização, das pessoas, mobilidade, rapidez, e isso leva a um congestionamento pesado dessas questões. Então, eu diria o seguinte, os atrasos são normais, nós podemos ter um tempo mais rápido, vamos ter, quando a gente estiver cada vez mais preparado para projetos, para desenvolvimento, e eu tenho certeza, mais importante, que é a infraestrutura no Brasil uma questão fundamental para a presidenta Dilma.
ela olha isso pessoalmente, não tem um projeto de infraestrutura no país que não passa pelo crivo, pela discussão e pela cobrança da presidenta. Tanto é que nós não tínhamos PAC, o Brasil não estava preparado para a infraestrutura e nós tivemos que acelerar todas as obras. Mas o que eu queria garantir para os senhores e senhoras que, não só com a entrada do Banco do Brasil, mas principalmente com a preocupação que o governo tem e sempre terá com a infraestrutura, vocês vão ver que o Brasil vai ser um país grande, não só do ponto de vista de justiça social, mas principalmente de infraestrutura econômica e social.